Continuando aqui, meus irmãos, nosso 7º dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2, último bloco, tá bom? Estamos estudando já as cartas pastorais, denominadas pastorais, que na realidade são cartas pessoais, com temas pastorais para toda a igreja. E onde entra a igreja? Para que a igreja siga o modelo dos pastores e os pastores sejam um modelo, juntamente com os diáconos, para a igreja. Mas é a carta aos indivíduos, a carta aos sacerdócios, santos, que somos todos nós, que somos corpo de Cristo. Em especial, os pastores, porque tudo começa com a liderança e tudo começa com o pastorado. Tá bom? Então vamos lá. Compartilhando aqui o nosso material. Estamos estudando o capítulo 17 do Gundry, no caso, capítulo 17 de uma edição antiga. Na edição nova é o capítulo 15. Continuando aqui, pastor Johnny, vamos ler rapidamente. É mais informativo essa porção, irmãos, mas eu achei que é bem interessante essa questão. Então, leia para nós. Pois não. Pseudônimo. Em apoio à autoria paulina, há a declaração constante no primeiro versículo de cada epístola pastoral, no sentido de que Paulo foi o seu autor. Contra tal reivindicação, argumenta-se que escrever com autoria oculta por um pseudônimo era uma prática literária bem aceita. Contrafação piedosa. Nos tempos antigos e até na igreja primitiva. Os fatos, todavia, demonstram que usar de um pseudônimo era prática apenas ocasional, a qual não era praticada pela igreja primitiva. O apóstolo Paulo adverte contra as falsificações em seu nome, vide 2 Tessalonicenses 2:2 e 3:17. A igreja antiga excluiu um ancião de seu ofício eclesiástico por haver escrito sobre um pseudônimo, vide Tertuliano sobre o batismo 17. Quanto a uma completa discussão sobre pseudônimos, vide De Gruntier, New Testamento, Introdução ao Novo Testamento. Pauline Epístola. Pastor, vou pular, tá? Isso, pode Só pular. a menção que ele está fazendo, né? E se mostrava intensamente preocupada com as questões de autoria, segundo se depreende, por exemplo, no debate sobre a autoria da Epístola aos Hebreus e da hesitação de adotar um livro de autoria desconhecida na coletânea do Novo Testamento. Outro sim, é altamente improvável que um admirador do já falecido Paulo tivesse chamado o apóstolo de o principal dentre os pecadores, vide 1 Timóteo 1,15. As epístolas pastorais são muito mais semelhantes em estilo e conteúdo às demais epístolas de Paulo do que são os livros não canônicos e, indubitavelmente, pseudônimos em relação aos escritos autênticos daqueles em cujos nomes foram forjados. Um acréscimo à reivindicação constante das epístolas, nas próprias epístolas pastorais, de que elas foram escritas por Paulo, é a preocupação da igreja antiga com questões que envolvem a autoria. Temos a fortíssima e antiga tradição que diz que o próprio Paulo escreveu as epístolas pastorais. Somente Romanos e 1 Coríntios contam com confirmações mais decisivas. Então, irmãos, essa explicação, ela por si só já me convence e me dá uma resposta bem satisfatória, tá bom? E eu espero assim que você considere isso e não tenha dúvida com relação à autoria paulina dessas cartas, tá joia, meus irmãos? Aqui agora vocábulo e estilo, né? É uma parte bem interessante, a questão também da omissão de Marcion. Vamos ler também, irmãos, essas partes. Eu acho que vai ser enriquecedor. A gente não tem lido muito, né, o livro-texto, tem debatido, mas pode ler para nós, Maísa? Dá para ler? Maísa? Tá? Vou deixar o pastor Johnny descansar um pouco. Eu já estava quase dormindo aqui. Ah, então tá na hora de acordar. Fez certinho, né, pastor?
As dúvidas a respeito da autoria paulina se originam primariamente de diferenças de vocabulário e do estilo gramatical que figuram nas epístolas pastorais, quando postas em confronto com outras epístolas paulinas. O cotejo consiste de tabelas estatísticas, algumas vezes traçadas com auxílio de computadores. No entanto, essa objeção científica a autoria paulina não leva em conta as diferenças de vocabulário e estilo causadas pelas diferenças de assuntos e de pessoas endereçadas, além das alterações causadas no estilo de um escritor por considerações com o meio ambiente, mais idade, maior experiência e a mera passagem do tempo. Talvez ainda mais significativa seja a possibilidade que as divergências de estilo se tenham originado dos diferentes amanuenses, ou do fato que Paulo deu maior ou menor liberdade a seus amanuenses para usarem um baseado de acordo com seus pensamentos, no que algumas vezes se tornou mais exigente do que em outras. A explicação que leva em conta os amanuenses é ocasionalmente desprezada por quanto supostamente seria explicação fácil demais. No entanto, é uma explicação realista, porque sabemos positivamente que Paulo costumava ditar as suas epístolas. Além disso, as epístolas geralmente aceitas sem contestação como paulinas, ou passagens mais ou menos longas nelas existentes. Exibe as mesmas formas de variedade estilística que servem nas mãos de alguns para desprovar a autoria paulina das epístolas pastorais. A maioria dos vocábulos que ocorrem somente nas epístolas pastorais, entre aquelas que são de autoria paulina, também figuram a Septuaginta, e na literatura grega extra-bíblica do primeiro século cristão, pelo que tais palavras, sem dúvida, faziam parte do vocabulário de Paulo e de seus amanuenses. Joia. Então, irmãos, os debates eles vão existir. A escola de alta crítica sempre vai querer, sabe, fazer questionamentos, mas para mim essa carta é uma carta totalmente paulina, que a gente não deve ter dúvida. São cartas possivelmente do último período que ele estava ali preso e prestes a sua partida mesmo, a sua decapitação. Então, eu não tenho dúvida sobre essas questões, tá bom? Então, aqui ó, a omissão de Marcion. Aqueles que duvidam da autoria paulina também afirmam que o herege gnóstico Marcion também omitiu as epístolas paulinas do seu cano do Novo Testamento, porque elas não seriam da autoria de Paulo. Todavia, Marcion tinha a tendência de rejeitar porções do Novo Testamento aceita pelos cristãos ortodoxos. Então, Marcion, mesmo como um herege, ele acaba citando. E o fato dele não ter citado Timóteo, isso também não quer dizer que invalida, entendeu, irmãos? Porque ele também não citou muitas outras coisas. Ele era um herege, né? O gnosticismo. Por igual modo, alguns asseveram que as epístolas pastorais atacam certa variedade de gnosticismo que só surgiu após o primeiro período da vida de Paulo. Para dizermos a verdade, o ascetismo criticado no trecho de 1 Timóteo 4,3, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos, se parece bastante com o gnosticismo do período posterior. Não obstante, o proeminente elemento judaico que havia nas falsas doutrinas combatidas, especialmente os da circuncisão, fábulas judaicas e debates sobre a lei, ou seja, eles pegam quem quer questionar Paulo, porque o gnosticismo ele fica muito forte logo depois da partida de Paulo. Agora, Paulo, quando ele fala sobre essa questão de proibir casamento e abstinência, era uma questão também ligada à lei, principalmente essas outras questões aqui, circuncisão, fábulas judaicas, debate sobre a lei, ou seja, então não tem sentido fazer isso, tá bom? Estrutura eclesiástica. Também se tem dito que as epístolas pastorais refletem uma estrutura eclesiástica muito bem organizada do que aquela que se já desenvolve durante a vida de Paulo. Entretanto, as epístolas pastorais mencionam somente os anciãos, os bispos, os diáconos e as viúvas, todas as quais destas classes já figuravam desde antes do Novo Testamento. Então,
O pessoal sempre vai querer pôr alguma coisa para questionar. Mas Paulo ele está se dirigindo aqui a uma estrutura na vida, dando uma carta clara para tanto Timóteo como Tito, mostrando sobre essa estrutura do corpo de obreiros, como ele deve funcionar. Ortodoxia, por igual modo, argumentam alguns, a ênfase posta sobre a ortodoxia doutrinária nas epístolas pastorais implica em um estágio pós-paulino do desenvolvimento teológico, quando a doutrina cristã já era considerada como completa. Eu acho isso também uma besteira, porque Paulo ele é tão profundo em questão doutrinária em Romanos e Efésios, como em qualquer carta. É que hoje não vai dar tempo, mas a carta, por exemplo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses é uma carta repleta de doutrinas escatológicas. Então, não tem muito o que se dizer sobre essa questão. Aqui, vamos ler aqui 2 aprisionamentos em Roma. Isso daqui é interessante, tá bom? Leia para nós, Júnior, por favor. Dá para ler, Júnior? Fica muito pequeno no seu computador. Dá para ler. Pode ler, então. Estão ouvindo aí? Bem? Estamos sim. Tá bom. 2 aprisionamentos em Roma. A resposta a esse argumento é a hipótese que Paulo fora declarado inocente e fora solto de seu primeiro período de aprisionamento em Roma, que então ele usufruiu de certo período de liberdade, durante o qual se encaixa os informes dados pelas epístolas pastorais acerca de seus passos, que algum tempo depois foi novamente detido e condenado à morte, como mártir da fé cristã, a qual nesse interim fora declarada religião ilícita. Assim, pois, os informes históricos e geográficos das epístolas pastorais não entram em conflito com o livro de Atos, mas aludem a eventos que tiveram lugar após o encerramento do livro de Atos. As próprias epístolas pastorais constituem uma evidência em favor da hipótese de 2 períodos separados de aprisionamento em Roma. Outro tanto sucede no caso da expectação de Paulo de que seria libertado, em Filipenses, capítulo e versículos tais. Epístola essa escrita durante seu primeiro aprisionamento em Roma, em contraste com o fato que Paulo não entretinha a menor esperança de ser solto, consoante se lê lá em 2 Timóteo. Epístola essa escrita durante o seu suposto período de novo aprisionamento em Roma. Joia. Tudo bem, meus irmãos? Muito boa essa explicação, né? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Não. Tranquilo? Eu muitas vezes não consigo ver todos vocês, porque quando eu compartilho a tela com vocês, agora para vocês está cinza, não tá? Não, tá. Não, aparece. Aparece ainda o texto? Está aparecendo o texto? Justamente. Porque tem algumas vezes que fica cinza. Joia, para eu ver vocês. Então, podemos continuar? Sim. Maravilha, então. Ok, vamos lá. Ordem de escrita. Leia para nós, Júnior, por favor. Ordem de escrita. Concluímos que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre esses 2 períodos de aprisionamento, ao passo que 2 Timóteo foi escrita durante o seu segundo aprisionamento, pouco antes do seu martírio. Permanecerá para sempre desconhecido se Paulo jamais chegou à Espanha, conforme ele planejara e registrara em Romanos 15, 24 e 28. Clemente de Roma, pai da igreja primitiva, escreveu que Paulo, atingiu os limites do Ocidente, fecha aspas. Clemente 5, 7. Declaração que pode ser interpretada como alusão ou a Roma ou à Espanha, no extremo ocidental da bacia do Mediterrâneo. Então, Paulo era incansável, né, irmãos? Paulo era incansável. Paulo é realmente uma pessoa muito especial. Deus seja louvado, viu? Né? Então, aqui ele queria chegar até a Espanha, né? Enquanto se ele estivesse vivo, irmãos, ele não ia parar nunca. Paulo não ia parar nunca.
Eu tinha comentado há pouco, no início da aula anterior, quando eu fiz a pergunta sobre a carta aos, a Timóteo, né, e a Tito, sobre aquela questão, por que cartas pastorais, etc. e tal. Mas lembra que eu falei uma frase, né, que tudo começa com os líderes, os pastores, os ministros. Hoje, por acaso, eu estive lendo um texto em Crônicas, onde o rei Joás é aquele rei que milagrosamente é salvo daquele martir, é, daquele marticínio, né, Júnior? Quando uma pessoa mata muitas pessoas, como que é o termo mesmo? Genocídio? É genocídio, né? Talvez seja Sim. isso. Lembra que aquela mulher que foi a filha de Acabe que casa-se com o rei Jeoacás, Atalia, ela mata todos os descendentes de Davi, Uhum. né? E aí o que acontece? Um dos descendentes de Davi, que é Joás, é escondido pelo sumo sacerdote Joiada. Na realidade, uma mulher leva para Joiada e Joiada deixa durante 6 anos no templo, escondido. Depois disso, ele é coroado e ali ele assume o trono. É interessante mostrar que esse sumo sacerdote Joiada, ele, de fato, ele morre com 130 anos. Olha que coisa linda. E a Bíblia vai contar que o rei Joás, enquanto Joiada, o sacerdote, era vivo, ele se manteve fiel ao Senhor. No momento em que Joiada, o sacerdote, morre, Joás dá ouvido às outras pessoas, se corrompe, pratica pecados, inclusive mata o próprio filho de Joiada, que, se não me engano, chama-se Zacarias. No Velho Testamento, nós vamos ver bastante esse acontecimento, que uma liderança forte, ela serve como esse fator determinante para fazer com que outras pessoas não pequem. O grande exemplo é Moisés. No momento que Moisés sobe para o Monte Sinai, em 40 dias, Arão foi convidado a fazer o bezerro de ouro, lembra disso? Então, o povo, muitas vezes, quando eles têm uma liderança forte sobre eles, eles acabam se reprimindo com relação aos seus pecados. A gente vai ver, por exemplo, Josué em Canaã. Enquanto Josué era vivo, Caleb, o povo se manteve com muito vigor. Depois que Josué parte, aí começa a decadência. Nós vamos ver um pouco também disso na igreja primitiva. Que a igreja primitiva, enquanto os apóstolos estavam presentes, eles se mantiveram fiéis. Graças a Deus, eles montaram um colegiado muito forte logo na sequência, que foram os filhos desses apóstolos. E ainda a igreja se manteve forte, é o período chamado período da patrística. Mas sempre, irmãos, quando a liderança ela começa a se corromper, naturalmente a igreja se corrompe. A igreja hoje tem passado por dias difíceis e a culpa é nossa, e aqui eu me incluo, é do pastorado. Porque pastores fortes criam igrejas fortes. Pastores fracos criam igrejas fracas. Pastores desviados criam igrejas apóstatas. E a grande questão dessa carta é trabalhar nessa premissa. É sermos realmente modeladores ou modelos para o povo. Por isso, irmãos, que a gente tem que ser muito convicto na maneira em que se ordenamos pastores, que conduzimos obreiros, que concordamos com as coisas, como um cristão e logo depois também como um pastor. Porque, irmãos, o fato de ter sido avacalhado a questão da ordenação ou consagração pastoral avacalha a igreja também. Pensem nisso. A igreja, ela pode ser saudável com crentes saudáveis. Mesmo que faltem certos tipos de líderes, a igreja vai ser saudável. Agora, na hora que a gente começa a nomear pessoas despreparadas, carnais, simplesmente porque tem uma presença de palco, fala bem, mas elas não são consagradas, a gente está dando a essa igreja a possibilidade dela começar a entrar em decadência. Isso é muito sério.
Por isso que nós, como igreja, precisamos ser muito criteriosos com a igreja e com a liderança da igreja. Se uma pessoa não é fiel no pouco, ela não serve sobre o muito. Guardem isso. Se uma pessoa não serve, muitas vezes para servir, ou serve por motivações erradas, deixa ela frequentar a igreja. Se a pessoa quer fazer ministério para sua vanglória, deixa ela lá, que ela vai se encontrar com Deus. Mas a igreja tem que ser criteriosa na sua maneira de selecionar os seus obreiros, seus líderes. Muitas vezes nós nomeamos as pessoas simplesmente porque nós falamos, eu gosto de fulano. Não, não é por gosto, não é por parentesco, é por meritocracia. O irmão, ele é consagrado. A irmã é consagrada. Não é porque a irmã me faz rir, o irmão me paga pizza, o irmão faz comida gostosa. É muito sério, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós não zelamos pelo corpo de Cristo, nós estamos fazendo com que o corpo de Cristo seja pior do que um boteco. E por que eu estou falando isso? Vou aqui dar 2 exemplos aqui. E por que eu quis falar isso daqui de Joás, o rei Joás e o sacerdote Joiada? Ele era exímio, o sacerdote Joiada, que preservou a dinastia de Davi. Foi ele, irmãos. Esse Joiada, até na sua morte fizeram festa, porque ele foi firme, ele não era um rei. Ele não quis ser um monarca, ele quis preservar o que Deus tinha preservado, que era a palavra e a profecia. Irmão, muitas vezes a gente tem que valorizar isso, porque na igreja primitiva nós temos um homem que é o primeiro mártir, que é Estevão, e temos Filipe, que é o evangelista, e que eles eram diáconos, irmãos. Eles eram diáconos. Não precisa ser pastor. Hoje, qualquer um que prega vira pastor, vira missionário. Está errado isso daí. Está errado isso daí. E a gente precisa ser criterioso com essas questões. A igreja virou uma pouca vergonha. Vamos lá, os 2 exemplos que eu quero dar. Você vai e empresta dinheiro para uma pessoa que não vai te pagar? Vamos lá. Claro que não. Você depositaria o dinheiro que está no seu banco, poupança, num banco que você sabe que os líderes daquele banco são mal pagadores? Você depositaria? Vamos ser honestos, irmão. E por que a gente muitas vezes ouve pessoas que a gente sabe que é bandido, que é ladrão, que não paga as coisas? Está entendendo? A gente permite dar a nossa alma ao cuidar de uma pessoa que não tem ética e moral, mas a gente não põe o nosso dinheiro nas mãos de um banco que é um banco, mas é um banco, passou a ideia que é um banco. E se ele quebra e não me paga? Vamos lá, outro exemplo. Você vai e faz uma cirurgia cerebral num médico que tirou o diploma no Paraguai, que você não tem... Não estou dizendo aqui menosprezando, tá, irmãos? Diploma do Paraguai, estou usando assim em termos gerais, tá? Pode ser Argentina, pode ser Chile, pode ser Cuba. Então, estou dizendo assim porque a gente lembra, antigamente comprou no Paraguai, né? Hoje a gente fala xing-ling, né? Tirou o diploma lá que você não tem certeza, vamos melhorar. O diploma que você não tem certeza, né? E aí você dedica a fazer uma cirurgia cerebral, do seu esposo, do seu filho, desse médico? Claro que não. E por que a gente muitas vezes está ouvindo aí pessoas que a gente nem sabe quem é? E muitas vezes a gente está favorecendo a indicação de pessoas que a gente nem sabe quem é. Irmãos, é a igreja de Jesus. Lembra? No início da aula, a igreja de Jesus é o corpo de Jesus na terra. O que eu tenho feito para zelar desse corpo? Por que a igreja está bagunçada? Porque os falsos profetas deitam e rolam. Culpado são os pastores frouxos e culpado também é a igreja frouxa. Que a igreja também não se posiciona. Porque tem que ser sério. Ó, a igreja não serve mais para mim, eu saio da igreja, vou para outra. Agora também vira uma pouca vergonha, porque hoje todo mundo troca de igreja o tempo todo. Também está errado. Onde as pessoas têm que ser enraizados. Então, irmãos, você vê como que a gente tem que zelar pela igreja de Jesus, tá bom? Fiz esses comentários apenas porque eu acho que esse é o momento de a gente pontuar e eu quero firmar algumas estacas na vida de vocês, porque, irmãos, não é porque eu vivo da igreja, eu vivo da igreja. Mas amanhã eu posso não viver, amanhã eu posso voltar para o mercado de trabalho. Irmãos, eu vou amar a igreja do jeito que eu amo, como eu sempre amei. Porque a igreja representa algo muito mais do que o Raimundo. A igreja representa o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é muito sério na Terra. Pode ver que esse corpo de Cristo, quando ele é um corpo de Cristo realmente muito, muito prudente, muito abençoado, a mensagem que a gente deixa na cidade é uma mensagem muito linda.
E quando a gente é um corpo de Cristo totalmente requenguelo, olha lá, daquela igreja lá, ó, a gente não valoriza. E nós perdermos credibilidade é uma coisa, mas quando Jesus perde a credibilidade na nossa vida é outra coisa. Quando Jesus perde a credibilidade na nossa igreja é outra coisa. Quando a gente olha assim e fala, é só crente, é só uma igreja, tudo bem. Não está bem, mas tudo bem. Mas na realidade, não é só o crente, só o pastor, só a igreja. Quando a gente olha assim, a gente está dizendo, ó, é Jesus. É Jesus que está perdendo credibilidade. Então pensem nisso, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Amém. Joia? Então, para a gente encerrar aqui, irmãos, vamos ficar mais só 5 minutos, tá bom? Ordem de escrita já lemos, né? Tá. Propósito secundário aqui. Pode ler para nós, pastor Johnny, por favor. Opa. Acho que é o celular da irmã, né? Tocou. Pode ler, pastor Johnny. Propósitos secundários. Em acréscimo às instruções atenientes às responsabilidades administrativas de Timóteo e Tito nas igrejas, Paulo convocou a Tito para que viesse reunir-se a ele em Nicópolis, na costa ocidental da Grécia. Vide o mapa, página 252. E em 2 Timóteo, Paulo, rememorando sua carreira passada e aguardando a sua execução para breve, solicita a Timóteo que viesse ter com ele em Roma, antes da chegada no inverno. Vide capítulo 4, do verso 9 ao 21, e capítulo 4, do verso 6 ao 9, verso 21 e 1 a 17. Paulo temia que, de outra sorte, jamais veria novamente a Timóteo, porquanto a navegação sofria solução de continuidade durante o inverno e a sua execução poderia ocorrer antes disso. Exatamente. Então, aqui são algumas palavras, né? Deixa eu ver que horas são, meus irmãos. Já deu o nosso horário, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha, nós teremos ainda mais 3 dias de aula. Vocês veem, né? As nossas aulas, elas são um pouco mais lentas, porque a gente vai lendo, debatendo, eu vou chamando, vou esclarecendo. Eu prefiro fazer uma aula mais enxuta, mais assim, participativa, né? Eu poderia ler mais slides, fazer uma aula mais expositiva e deixar para que os esclarecimentos das dúvidas viessem depois. Eu acredito que se torna um pouco mais difícil nesse caso, porque a maioria dos irmãos aqui estão disponibilizando essas 2h30 para a gente juntos estudar. Então, enquanto a gente está tendo essa interação, a pergunta de um esclarece o outro ou enriquece. Não sou contra esse outro tipo de aula mais expositivo. Pelo contrário, eu acho que ela é muito útil. Mas para eu poder responder depois, cada um de vocês no particular, a minha resposta não vai beneficiar o outro. Então, por isso que a gente vai mais lento. Mas eu acho que é uma maneira que a gente tem progredido também. Tá bom? Então, meus irmãos, deem a sugestão de vocês, porque eu acho que não vai dar para a gente terminar todo o material que temos, tá? Temos Hebreus, temos Tessalonicenses, temos as cartas chamadas gerais ou católicas, porque a palavra católica é universal, e depois Apocalipse. Então, e temos aqui Timóteo também, que a gente poderia estar continuando semana que vem. Então, eu posso deixar como matéria dada, vocês leem o livro-texto e qualquer dúvida eu tiro, ou senão, nós paramos aqui e continuamos daqui em diante, na outra aula, continuando com as cartas de Timóteo. Eu acho, minha opinião, né? Recomendo, inclusive, que a gente continue, porque são cartas de cunho pessoal para a igreja, que devem ser muito avaliadas pelo ministro. Apesar que também eu vou estar avaliando melhor e passo para vocês, mas deem as sugestões de vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Beleza, Ok. meus irmãos? Tudo Tá bem? bom. Alguma dúvida? Querem Não. falar algum Não, é comentário? que prossiga, né? Hã? Minha opinião é que prossiga, desde já. Tá bom, joia, já deu seu veredito.
tá bom? Mas, assim, como eu disse, não vai dar para a gente trabalhar como eu gostaria em tudo, irmãos, porque a gente tem bastante cartas e cartas pequenas, apesar que nem Filemão, né? Filemão vai ser bem rápida, né? As cartas de João é bem objetiva, as cartas de Pedro também são bem objetivas. É que, assim, irmãos, introdução ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento são muitas informações, como vocês aprenderam. É geografia, é dado histórico, é debate, são novas correntes, são opositores, são informações gerais, arqueologia, geografia, é muita informação, né? Tá bom? Quem foi esse cara de capuz que apareceu aí? Tá muito frio aí, Gil? Tá de touca, né? É que eu tô um pouco gripado, tossindo bastante, tô me agasalhando mais. Então melhoras, viu, meu irmão? É que você não estava de touca e agora tá, né? Que Deus te dê saúde, tá bom, meu irmão? Amém. Meus irmãos, que Deus dê saúde a todos vocês. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, todos Amém. nós, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós e que a gente possa cuidar do corpo de Cristo, dos líderes que Deus pôs, e sermos líderes e obreiros muito dedicados, como foram Paulo, Timóteo, Tito e tantos outros. Que Deus abençoe. Amém. Gil, melhoras, Gil. Foi um prazer mais uma vez, Wesley e Viviane estarem aqui conosco. Sempre que quiserem, participem e vão paquerando não só a igreja, mas depois do seminário. Quem sabe uma hora vocês se enveredam para cá também, tá bom? Amém, pastor. Obrigada. E aos meus irmãos de outra igreja local, que tenham um restante de semana abençoado e um final de semana abençoadíssimo. E as minhas ovelhas, e quem sabe futuras ovelhas que nem o Wesley e a Viviane, que tem frequentado a nossa igreja, nós vemos as ovelhinhas do pastor Rai domingo, querendo Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Para engajar aí no seminário, é uma benção. Como que é, Júnior Travou? Eles se engajarem no seminário aí, vai multiplicar, que o crente não adiciona, multiplica, né? Eu diria que quando está dormindo e quando está fazendo pouco, já adiciona. É que adiciona e multiplica, multiplica e adiciona. É que, na realidade, o que o crente não faz é não diminui nem subtrai. Verdade. É verdade, pastor. Mas obrigado pelas palavras, viu, Júnior? Incentivando os nossos irmãos. Tá bom, meus irmãos. Deus Pastor, abençoe vocês. Pastor, Pode falar. se eu puder falar assim, o senhor falou das igrejas, né? Eu acho importante o seminário, que uma vez eu escutei assim que a pessoa tinha que ser muito espiritual, que teologia era bobagem. E eu sempre achei errado, né? Porque temos que estudar a teologia para ter o conhecimento, né? Sim. Aí é um conjunto, né? A teologia, a espiritualidade, juntos, né? Em conjunto. O senhor me corrige se eu estiver errado. Não, na realidade é assim, né, irmã? O dom quem dá é Deus. Verdade. Então, tudo vem do Espírito. No entanto, quem recebeu o dom, naturalmente ele vai querer crescer. Existem algumas exceções de pessoas que são autodidatas. Elas estudam por si só, elas mergulham na Bíblia, depois elas vão em grandes pastores, livros, e elas se tornam teólogos autodidatas. Então, nós não podemos negar que existem essas pessoas. Só que as pessoas, de uma forma geral, em virtude do quê? Dessa frouxidão nas igrejas, elas acham que tudo só precisa do espiritual, que não precisa de estudar. Isso está ligado um pouco, irmã, à nossa natureza brasileira, que a gente diz, não precisa estudar, eu aprendo na raça. E não é verdade. Pode ver que muitas pessoas só se tornam exímios profissionais estudando. É verdade. O estudo sem a prática, ele é inoperante. Por isso que a gente precisa da prática. Só que a prática sem o estudo, a gente sofre muito também. E erramos muito. Agora, eu posso até me tornar um profissional em alguma área, claro que em alguma área eu vou precisar de uma faculdade, é óbvio, para ser um bom profissional, na prática, só que eu passo mais tempo, eu sofro. E se tratando de igreja, o problema de uma pessoa que não estuda e não conhece a palavra é que ele vai errar e ele vai pagar um preço alto e vai fazer outros a pagarem um preço alto. Esse é o problema. Então, eu acredito, irmão, que toda pessoa que foi vocacionada por Deus,
ela vai ser apaixonada pela palavra de Deus, ela vai mergulhar nesse livro. E ela vai usar todas as coisas que podem acrescentar na vida dela. Por isso que nós montamos o seminário. Mas eu não vou dizer para a irmã que não tenham pessoas que sejam autodidatas, que sejam dedicadas sozinhas. Não, existem. Existem muitas pessoas assim. No entanto, existem muito mais preguiçosos que condenam o seminário porque eles não querem estudar. E também tem o outro lado. Seminaristas que fazem o seminário são agora mentes cheias de teologia que fica sendo um crítico da igreja, apontando o defeito do pastor, dos ministérios, e aí os pastores criam medo do seminarista. Aí ele manda 5 candidatos para o seminário e vira 5 opositores ao pastor. Aí pronto. Só sabe apontar defeito, mas na hora de regaçar a manga e somar... Então, irmãos, eu digo geralmente assim para os irmãos da igreja. Irmãos, olhem para aqueles que são fiéis no pouco. Porque tem alguns irmãos que só querem o púlpito, só querem liderança, mas não querem trabalhar nas coisas mais básicas da igreja. E, ó, irmãos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na nossa igreja, temos muitos departamentos. E, geralmente, ninguém quer ficar de trás dos bastidores. Mas quer sempre ficar na frente das câmeras. Isso é péssimo. Irmão, eu estou aqui com vocês nessa câmera e gravando para ser bênção para a posteridade. Mas Deus sabe o quanto o ministério é valioso aqui, ó, de trás dos bastidores. Quem me acompanha sabe como é a vida de um pastor de trás dos bastidores. Momento de câmera é um detalhe só, é um período só. Quem busca sua câmera já tem um ministério com data de validade. O que é data de validade? Sabe quando você pega um produto que tem data de validade? Ó, vai estragar tal data. Quem quer e faz ministério por motivação errada tem data de validade, vai morrer. Por isso que muita gente está morrendo. E muita igreja fecha, Não estou falando que uma igreja não pode fechar, não é isso. Estou falando que, né, por isso que o seminário é bênção e a gente tem que ser profundo e vamos respeitar as igrejas, né, mas vamos estar tentando somar na vida de muitos, tá bom? Amém, pastor. E outra, estudar teologia não é estudar sobre Deus, não, viu? Seria uma presunção nossa, porque Deus ninguém estuda. Nós estudamos a Escritura, aquilo que Deus deixou. Exatamente. Muito obrigado, viu, Júlio? Muito bem colocado. Então, estamos aqui e a gente não vai ficar criticando quem pensa contrário a nós, a não ser se for um pensamento herético. Vamos esclarecer aqueles que até vão para o lado da espiritualidade, mas são mais ingênuos. E vamos seguir o nosso caminho. Malhar o nosso trigo, tá bom? E abençoar as vidas. Dá licença, eu sempre fui contra. O pastor sabe disso, que eu já comentei com ele. Eu sempre fui contra a teologia, que eu e o pastor, a gente tinha conversado. Mas por falta de conhecimento, por falta de saber que aquilo era importante demais, porque eu sempre fui muito curiosa, querendo aprender. E o pastor, vendo a minha necessidade, ele, com o olhar dele de pastor para as ovelhas, ele viu a minha necessidade, que eu estava buscando, e não estava me alimentando corretamente. Aí ele me trouxe para o seminário. Saber alguma coisa? Eu não sei. Tudo que eu aprendi, para mim, zerou tudo, porque eu estou aprendendo tudo de novo, porque nada que eu conhecia antes se compara com agora. Nada. Eu fico aqui quietinha no meu canto, eu só fico aqui. Depois acaba, eu vou ler, vou ver alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade nas coisas, mas eu estou muito feliz, porque eu estou aprendendo coisa que eu não sabia. Eu não sabia. E a irmã Cleusa um dia chegou para mim e falou assim: o senhor é espertinho, né, pastor? O senhor me pôs aqui no seminário porque o senhor queria que eu conhecesse coisa boa. Eu falei: claro, minha irmã, claro, irmã. Espertinho total, foi essa estratégia mesmo. A minha irmã, ela tem uma mente muito aguçada, uma anciã, muito viva. E só que muitas vezes gostava de buscar certas comidas. Eu falava: não, filha, não. Aí ela ficava meio angustiada. Eu falava: não. E eu tentando trazer, eu falei: minha irmã, vem para o seminário. Um dia depois de 2 horas de conversa, né, pastor? Mas assim, sabe, irmãos, é por isso que a gente está aqui, e sem vanglória, viu, irmãos? A gente está aqui para a gente poder fazer as coisas para o reino e para abençoar as pessoas, porque pensem assim, irmãos, eu ainda sonho que a igreja brasileira vai ser uma igreja muito poderosa.
E nós, ministros, seremos ministros muito poderosos, no sentido de honrar mesmo o nome de Cristo, e mostrar que isso daqui não é coisa de intelectualidade, não é coisa de vaidade, é para o reino, como foram os apóstolos e a igreja primitiva. Que Deus nos ajude a chegar lá, tá bom? Amém. Tá bom, meus irmãos? Amém. Restante de final de semana abençoado e um final de semana especial, um domingo especial. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera porque a internet caiu várias vezes e agora eu não consigo ligar. Tá bom, irmão, não tem problema. Mas fiquem com Deus. Gente. Boa noite, Descanse, irmão. irmãos. Graças e paz a todos. Deus abençoe. Amém. Paz. Boa noite.